Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Introdução à Estatística. Nesta videoaula, veremos algumas formas de determinar a probabilidade de ocorrência de um evento. Então pessoal, o principal objetivo nesta videoaula é promover um entendimento seguro de valores de probabilidade que nós usaremos nos próximos conteúdos. Outro objetivo é desenvolver habilidades básicas necessárias para a determinação de valores de probabilidade, em uma variedade de circunstâncias importantes. E dentre essas circunstâncias, na probabilidade nós lidamos com experimentos tais como jogar um dado e observar os possíveis resultados da face voltada para cima, investigar as possibilidades de como um teste de múltipla escolha ele poderia ser respondido, investigar também a probabilidade de ocorrência de fenômenos tais como a possibilidade ou não de chuvas numa determinada região, dentre outras situações também que abordaremos ao longo dessa videoaula. Nesse sentido, precisamos verificar alguns conceitos importantes da teoria das probabilidades. O primeiro deles é o conceito de experimentos aleatórios, ou também chamado de não determinísticos. Não darei aqui uma definição precisa deste conceito, em vez disso, eu vou citar aqui alguns exemplos que podem ilustrar o que vem a ser esses experimentos aleatórios. Primeiramente, temos o lançamento de um dado e a observação da face voltada para cima. Segundo, o lançamento de uma moeda 4 vezes e observa a sequência obtida de caras e coroas. Terceiro, retirar uma bola de uma urna que contém 10 bolas amarelas e 10 bolas marrons. Bom, com estes exemplos espero que tenha então ficado evidente que esses experimentos eles podem ser repetidos indefinidamente sob condições essencialmente inalteradas. Além disso, muito embora não sejamos capazes de afirmar que resultado particular ocorrerá, seremos capazes de descrever o conjunto de todos os possíveis resultados do experimento. Por fim, essas situações nos permitem observar que quando o experimento for repetido também uma grande quantidade de vezes, uma configuração definida de regularidade vai surgir. E esta regularidade que torna possível construir um modelo matemático tão preciso. Espaço amostral é outro conceito dentro da teoria da probabilidade. Por definição, ele é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. E para ilustrar esse conceito, vejamos alguns exemplos. Voltando então ao caso da jogada de um dado e observando a face voltada para cima, nós temos como possível espaço amostral o conjunto dado por S, que a gente vai simbolizar todo o espaço amostral por essa letra, vai ser igual ao conjunto formado pelos números de 1 até 6. No nosso caso aqui, estamos falando de um dado de 6 lados e que não seja viciado. Outro exemplo, vamos analisar os resultados possíveis ao lançar duas moedas não viciadas e observar a face voltada para cima. Assim, nós teremos o conjunto amostral, que vai ser dado pelo conjunto S, novamente, que é igual às possíveis combinações que nós possuímos aqui, que seria primeiramente então cara e coroa, coroa e cara e coroa, coroa. Aqui no caso eu estou usando a letra C para simbolizar a face cara e a letra K para simbolizar a face coroa. Próximo exemplo, nós temos que observar os possíveis resultados com o nascimento de uma criança. Sendo assim, temos o conjunto amostral que vai ser dado apenas por feminino e masculino. E ampliando o exemplo anterior, observaremos as possibilidades com o nascimento de 3 crianças. Sendo assim, realizado todas as possíveis combinações, teremos o conjunto amostral dado pelo conjunto S, que vai ser igual feminino, 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 sendo a primeira possibilidade, feminino, feminino e masculino a segunda, feminino, masculino, masculino a terceira, masculino, feminino, feminino a quarta combinação, masculino, feminino e masculino a quinta, masculino, masculino e feminino a sexta, e por último, todas as crianças sendo do sexo masculino. Próximo conceito importante é o evento. E para auxiliar no entendimento do que é o evento, essa imagem nos ajudará. Lembre-se que o espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades de ocorrência de um determinado evento. Então, o evento é uma parte do espaço amostral, um subconjunto que atende às expectativas ao realizar um experimento. Por exemplo, supondo que no lançamento de um dado estaremos atentos se a face voltada para cima é um número par. Sendo assim, temos como possíveis resultados para este evento o conjunto A,
que é dado por 2, 4 e 6. Vejam que ele é um conjunto diferente do que obtivemos anteriormente, pois naquele momento não foi especificado de que tipo de número ele deveria ter. Mas agora colocamos uma restrição, que é o fato do número da face ser um número par. Neste segundo exemplo, no lançamento de duas moedas, observaremos a possibilidade de obter ao menos uma cara. Dessa forma, nós teremos o conjunto que vai ser dado pelo conjunto B, formado pelas possibilidades que serão cara e coroa e coroa-cara. E chegamos, enfim, ao conceito de probabilidade. Vejamos algumas notações importantes e que devem ser utilizadas ao determinar a probabilidade de um evento ocorrer. Primeiramente, representamos pela letra P para designar que estamos determinando a probabilidade de um evento. Os eventos, por sua vez, eles serão indicados por letras latinas maiúsculas. E indicaremos por P de a probabilidade de ocorrência do evento A. E sobre a definição de probabilidade, nós apresentaremos para vocês três abordagens aqui. A primeira abordagem será quando associamos a probabilidade de um evento à quantidade de vezes que ele ocorre durante a realização de um experimento. Então, neste caso, poderíamos determinar a probabilidade de um evento A ocorrer da seguinte maneira: a probabilidade de A ocorrer será dada pela razão entre o número de vezes em que o conjunto A ocorreu e o número de vezes que o procedimento foi repetido. Por exemplo, poderíamos determinar a probabilidade que uma taxinha cai de ponta para cima. Para isso, poderíamos repetir o procedimento de jogar essa taxinha muitas vezes e depois achar a razão entre o número de vezes que a taxinha caiu de ponta para cima e o número de jogadas realizadas. Outro exemplo que agora está associado à clonagem de animais, nesse caso foram selecionados alguns adultos e perguntado a eles se eram favoráveis à repetição da clonagem de animais. Dessa forma, 91 pessoas acham que deve ser repetida, 901 acham que não deveria ser permitida, 20 pessoas não emitiram nenhuma opinião, e dessa forma temos o total de 1.012 respostas. O problema então consiste em determinar a probabilidade de sortear uma pessoa dentro deste universo e que essa pessoa seja favorável à repetição da clonagem de animais. Portanto, a probabilidade, que será dada por P de A vai ser igual à razão entre 91 por 1.012, já que 91 pessoas desse universo de 1.012 pessoas são favoráveis à repetição desse experimento. Então, aí, essa razão vai dar um resultado que vai ser igual a 0,0899. Então, nós temos essa probabilidade para o caso de uma pessoa dentro deste universo ser sorteada e ela ser favorável à repetição da clonagem de animais. Outra forma de calcular a probabilidade, que é chamada de abordagem clássica, consiste então em determinar a probabilidade de um evento A ocorrer será dada pela razão entre o número de maneiras que o evento A pode ocorrer e o número de diferentes eventos simples. Então, se o número de maneiras que o evento A ocorre é denotado por S, e o número de diferentes eventos simples for chamado de N, então a probabilidade de A ocorrer é dada por S dividido por N. Uma abordagem com essa regra é, por exemplo, determinar a probabilidade que ao lançar um dado, e observarmos a face voltada para cima, essa face ser o número 2. Então poderíamos pensar que o número representado pela letra S corresponde à quantidade de maneiras em que a face 2 pode ocorrer, e N seria, portanto, o número de eventos simples que poderiam ocorrer ao lançar um dado, que neste caso seriam 6 possibilidades diferentes, já que um dado ele tem normalmente 6 faces diferentes. Outro exemplo para ilustrar essa forma de calcular seria, portanto, determinar a probabilidade de que um casal tenha 3 filhos e que exatamente 2 deles sejam meninos. Vejam que o espaço amostral é dado então pelo conjunto S, que é formado aqui por 8 possibilidades, sendo que essas possibilidades são então o arranjo das letras M e F, de forma a combinar o nascimento de 3 crianças. A letra F representa então aqui o sexo feminino e a letra M o sexo masculino.
Então, pessoal, a probabilidade que o casal tenha exatamente 2 meninos no nascimento de 3 crianças vai ser dada pela razão 3 por 8, que é igual a 0,375, uma vez que no nosso espaço amostral nós temos 8 casos ou 8 possibilidades, mas destas 8 possibilidades nós temos 3 casos favoráveis, que são esses que eu circulei de vermelho aqui. Por isso, então, a probabilidade vai ser a razão de 3 por 8. E o terceiro e último modo de determinar a probabilidade, que é chamada também de probabilidade subjetiva, ela é então uma estimativa para o evento A que ocorre baseada em conhecimentos de circunstâncias relevantes. Por exemplo, ao tentarmos estimar a probabilidade de chuva amanhã, os meteorologistas usam seu conhecimento de especialistas em condições do tempo para desenvolver uma estimativa da probabilidade. Outro exemplo para ilustrar esse modo de determinar probabilidades é o seguinte: qual é a probabilidade de ser atingido por um raio? O ELAT, que é o Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, afirma que por volta de 300 pessoas são atingidas por raios por ano no Brasil, sendo que 110 dessas pessoas foram vítimas dessa circunstância. Estima-se que o Brasil possua 210 milhões de habitantes, então assim, a probabilidade de ser atingido por um raio seria de 1,4 em 1 milhão. No entanto, isso é influenciado fortemente pela região do Brasil em que você está. O levantamento mostra que o Sudeste ele concentra o maior número de casos, cerca de 26%, e que a maior parte das mortes, que é 67% desses dados, acontecem no verão e na primavera. E só por curiosidade, é mais fácil você ser acertado por um raio do que ganhar na Mega Sena, cuja probabilidade é de 1 em 50 milhões. Algumas considerações importantes sobre probabilidade. Primeiramente, a probabilidade de um evento impossível, ou seja, que não tem chance de ocorrer, é igual a zero. Por outro lado, a probabilidade de um evento certo ocorrer é igual a 1. Então, de acordo com estas possibilidades, podemos observar que a probabilidade de um evento ocorrer é um valor que está entre 0 e 1. Às vezes é preciso determinar a probabilidade de um evento não ocorrer. Por isso, podemos utilizar a definição de eventos complementares. E dizemos que o complementar de um evento A, que é representado por A com essa barra em cima, consiste então em todos os resultados em que o evento A não ocorre. Aqui com essa ilustração podemos ter uma ideia melhor. Primeiramente, temos que S é o retângulo de cor cinza e que ele representa o nosso espaço amostral. O círculo de cor vermelha representa então todas as possibilidades do evento A ocorrer. Dessa forma, a probabilidade de não ocorrer o conjunto A é toda a área de cor cinza, excetuando a área colorida de vermelho. É interessante que vocês observem que o conjunto A, ou seja, o evento A, e o seu complemento são conjuntos disjuntos, ou seja, não possuem elementos em comum. Dessa forma, podemos observar que se o evento A e seu complemento juntos formam o espaço amostral S, podemos inscrever então que a probabilidade do evento A ocorrer mais a probabilidade do complementar do evento A ocorrer vai ser igual à probabilidade do espaço amostral ocorrer. Ou ainda que a soma dessas duas probabilidades vai ser igual a 1, uma vez que a probabilidade do espaço amostral ocorrer é a probabilidade do evento certo, né? Então por isso é igual a 1. E dessa última igualdade, estamos interessados então em determinar a probabilidade do evento A não ocorrer. Então podemos determiná-lo através da equação que seria a probabilidade do complementar de A ocorrer vai ser igual a 1 menos a probabilidade do evento A ocorrer. E esta equação é muito útil em vários problemas da probabilidade. Vamos ver um exemplo a seguir. Então temos a seguinte situação. Em um grupo típico, há 205 recém-nascidos, dos quais 105 são meninos. Se um bebê é escolhido aleatoriamente nesse grupo, qual é a probabilidade que ele não seja um menino? Agora observem que temos, então, que determinar a probabilidade de um menino não ser selecionado. Mas isso é a mesma coisa que termos a probabilidade de não ocorrência de um menino. Portanto,
nós estamos interessados em determinar qual é a probabilidade complementar de ter um menino, que é o mesmo caso que determinarmos a probabilidade de selecionar uma menina. Então, como queremos a probabilidade de sortear uma menina e como o grupo de meninos e meninas são disjuntos, ou seja, não possuem elementos em comum, e juntos vão compor o nosso universo amostral, a probabilidade, então, de selecionar uma menina vai ser igual a 1 menos a probabilidade de sortear ou selecionar um menino. Porém, a probabilidade de sortear um menino vai ser de 105 em 205. Por quê? Porque nós temos 105 meninos no universo de 205 recém-nascidos. Realizando, então, essa subtração entre esses dois termos, teremos, então, 100 sobre 205, que é equivalente a 0,488. Mas vejam que poderíamos obter de forma mais direta também este mesmo resultado, pois se sabemos que é para calcular a probabilidade de ser menina e que temos 205 recém-nascidos, dos quais 105 são meninos, então temos 100 meninas nesse conjunto de dados. Então, logicamente, a probabilidade de selecionar uma menina vai ser dada pela razão entre 100 por 205, onde 100 representa para nós os casos favoráveis dentro do nosso conjunto amostral, que é composto por 205 possibilidades. E aí, realizando essa divisão, encontramos o mesmo resultado anterior. Outra regra muito utilizada é a chamada de regra da adição, e para descobrirmos quando usá-la, geralmente poderá ser identificada pela palavra-chave OU. E no caso, ela surgirá no contexto em que devemos determinar a probabilidade do evento A ocorrer, ou do evento B ocorrer, ou ambos ocorrerem ao mesmo tempo. Isso, então, pode ser simbolizado apenas por P de A ou B, ou usando o símbolo de união de conjuntos, podemos escrever que P de A união com B. Vocês devem recordar lá da teoria de conjuntos que a união de dois conjuntos ele consiste em obter um conjunto ao final, que é formado por elementos do conjunto A, ou do conjunto B, ou de ambos juntos. Por isso usamos esse símbolo aqui na regra da adição. E para calcular essa probabilidade, nós usamos a fórmula. A probabilidade de A ocorrer ou de B ocorrer vai ser igual à probabilidade de A ocorrer mais a probabilidade de B ocorrer, menos a probabilidade de A e B ocorrer ao mesmo tempo. Para entender por que essa fórmula tem esse aspecto, vamos observar a operação de A união com B através desse desenho. Observem que a probabilidade de ocorrer o evento A ou B é a mesma coisa que a probabilidade de A ocorrer, ou de B ocorrer, ou de ambos ocorrerem ao mesmo tempo. Porém, quando somamos a probabilidade de A ocorrer e a probabilidade de B ocorrer, somamos duas vezes a probabilidade desses dois conjuntos ocorrer, uma vez que a probabilidade de A ocorrer é toda essa região de cor vermelha, inclusive essa que ela tem em comum com a probabilidade de B ocorrer. O mesmo observamos com a probabilidade de ocorrer o evento B, que é representado por essa região de cor azul, que inclui essa parte que ela tem em comum com a probabilidade do evento A ocorrer. Assim, a interseção entre os dois, que é a probabilidade deles dois ocorrerem ao mesmo tempo, é somada duas vezes e para corrigir este problema, nós subtraímos uma vez na expressão dada. Por isso, então, nós temos que a probabilidade de A ou B ocorrer é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade dos dois ocorrerem ao mesmo tempo. Agora, caso os dois conjuntos sejam disjuntos, ou seja, não possuem elementos em comum, então não há a probabilidade dos dois ocorrerem ao mesmo tempo. Dessa forma, a probabilidade de A ou B ocorrerem é dada apenas pela probabilidade de A ocorrer mais a probabilidade de B ocorrer. Vejamos aqui agora um exemplo para a aplicação dessa regra da adição. Temos o seguinte enunciado. Mendel realizou experimentos famosos de hibridização com ervilhas. Nessa tabela nós temos alguns resultados de experimentos com ervilhas verdes e amarelas que possuíam flores púrpura e branca. E aí o problema é determinar a probabilidade de selecionarmos uma vagem verde ou que ela tenha uma flor amarela. Então observem que estamos interessados em obter a probabilidade de selecionar uma vagem verde ou que ela tenha uma flor de cor púrpura, em que representaremos da seguinte forma. P de V união com Pzinho,
onde V representa a probabilidade de sortearmos uma vagem verde e o Pzinho a probabilidade de sortear uma vagem que tenha flor de cor púrpura. Dessa forma, para determinar essa probabilidade, usando a regra da adição, teremos a probabilidade de selecionar uma vagem verde mais a probabilidade de sortear uma vagem com flor púrpura, menos a probabilidade de sortear uma vagem verde e que tenha flor púrpura. Dessa forma, observem que o nosso universo amostral é composto por 14 elementos, que é justamente a soma de todos esses valores aqui da tabela, e que a probabilidade de selecionarmos uma vagem verde é dada então por 8 dividido por 14, pois temos 5 vagens com flor púrpura e 3 com flor branca. Vejam que eu estou analisando apenas a minha tabela quantas vagens têm cor verde. Nesse momento, é indistinto se ela tem flor púrpura ou branca. Já a probabilidade de selecionarmos uma vagem que tem uma flor de cor púrpura vai ser dada por 9 sobre 14, pois nós temos aqui, nessa coluna, 5 vagens de cor verde com flor púrpura e 4 vagens de cor amarela com flor púrpura. Então, aqui totaliza 9 casos de vagens que têm a flor púrpura dentro do universo igual a 14. Só que vamos subtrair, pela probabilidade, nós temos uma vagem de cor verde e de flor púrpura. Nesse caso, essa probabilidade vai ser 5 em 14, porque nós temos 5 vagens de cor púrpura aqui, como a gente pode observar na nossa tabela. E aí, realizando essas operações entre essas frações, teremos ao final 12 sobre 14, que é aproximadamente igual a 0,857. Então é isso que tínhamos para discutir aqui, pessoal, e como forma de vocês praticarem esse conteúdo, resolvam a lista de exercício anexada na nossa sala virtual com o nome Probabilidades. Espero que tenham compreendido os conceitos aqui abordados, mas em caso de dúvidas, envie uma mensagem no nosso grupo do WhatsApp. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.